respeito à questão do aborto. Vimos falando desde o início do mês de fevereiro, e hoje, nossa última quarta de fevereiro, sobre esse tema que desperta tanta polêmica, ao mesmo tempo em que encontra também na má fé de algumas vertentes ideológicas, até mesmo o uso da Bíblia para sustentar aquilo que ela condena. Nós vimos aqui basicamente algumas visões acerca do feto. A visão do feto como um sub-humano ou um ser não humano, portanto não digno de direitos. Vimos a visão também humanista visando o feto como um humano em potencial, que foi o que vimos na semana retrasada, porque na semana passada não tivemos o nosso culto de doutrina, por conta do feriado. E finalmente, hoje vamos encerrar falando da visão bíblica a esse respeito, o feto como plenamente humano e, portanto, também salvaguardado nas suas prerrogativas e garantias, tanto da lei quanto da palavra de Deus. E não por aleatoriedade ou por acaso, é que hoje o texto que lemos ainda há pouco, antes de ser para mim passada a palavra, falava com respeito ao nascimento do nosso Salvador. Também um dos que foi alvo de infanticídio deflagrado por Herodes. Mais adiante você vai ver o que isso ocasionou na fuga de Maria, José e o menino, o nosso Salvador, para as terras do Egito, a fim de que não fossem mortos pelo decreto de Herodes, preocupado com a profecia e, quem sabe, com a manutenção do seu trono. E por essa razão, então, ali também, diante de uma tentativa criminosa de assassinar um bebê. É o que temos visto hoje também nas campanhas e na mesma defesa de leis e projetos que tentam legitimar esta prática que, ao olhar das Escrituras, como nós temos visto, com muita honestidade, abordando aqui todas as frentes que abordam esse tema, para que estejamos preparados e municiados com a palavra de Deus para defender a nossa fé. Você que nos visita hoje, de repente, está no seu primeiro estudo, eu quero lembrar você que todos os estudos anteriores estão disponíveis no canal da IPA, no YouTube, @IPBAnanindeua. Lá você encontra não somente os nossos estudos de quarta-feira sobre ética cristã, onde no mês de janeiro falamos sobre princípios e elementos preliminares com respeito à ética, para que finalmente, falando sobre os princípios ou as formas de visão ética, passássemos, como estamos fazendo agora já, a falar das questões éticas. Uma delas foi a primeira escolhida, é o aborto, uma questão um tanto delicada, mas também muito clara à luz da palavra de Deus. Os dois livros que nós usamos como referência, meus amados irmãos, para essa nossa série de estudos que vai se estender até o mês de dezembro, onde vamos falar sobre vários temas. Encerramos hoje sobre o aborto, na semana que vem vamos falar sobre eutanásia e nos outros meses, a cada mês, vamos falar de um tema distinto. Vamos falar sobre pena de morte, vamos falar sobre estudo com células-tronco, vamos falar sobre clonagem, vamos falar sobre jogos de azar e tantos outros temas. Então, se eu fosse você, eu já garantia já comprometidamente a minha semana aqui na IPA para você aprender, e quando não puder vir, acompanhando lá no YouTube. Então, os dois livros que nós usamos como referência para esse nosso estudo, eu trago a você como recomendação também, do Walter Kaiser Jr., O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, está disponível na editora Vida Nova, e também o livro Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas, do Norman Geisler, que é um clássico aí da disciplina de ética cristã. Muito bem, meus irmãos, encerrando então essa nossa temática do aborto, nós podemos fazer uma reflexão um pouco satírica, irônica, nessa tirinha que nós separamos aí para ilustrar esse tema, né? Falando sobre ética e sobre como isso às vezes é controvertido à medida em que as pessoas querem imprimir relativização do que é certo e do que é errado. Então, o primeiro bonequinho aí fala, né? Esse é o meu certo e esse é o meu errado. Observe quando ele
personaliza os conceitos. É o meu certo, é o meu errado. E o outro, chamando a atenção dele, faz um comentário dizendo: seus conceitos são estranhos, sem esquecer que os deles também eram bastante monstruosos, né? Aí na anedota, aí no humor, que nos faz pensar sobre como é a nossa pauta de julgamento. Na verdade, a tirinha que eu queria colocar aí era outra, e eu não consegui localizar, mas era uma tirinha de um militante, assim, político, né, ideologizante, com várias pautas assim, tatuado e cheio de adereços, uma coisa assim já que descaracteriza o indivíduo. E ele dizia assim para um crente, vestido assim de maneira elegante, como você e eu, e com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo assim: você é um alienado. Alguém já deve ter visto essa imagem, né? Então, aquele que estava seguindo as agendas, né, do mundo, as agendas de falsas defesas de igualdade e coisas do tipo, defendia, ou melhor, atacava quem seguia a Cristo como se fosse um alienado. Quem é um alienado, na verdade? Essa imagem expressa mais ou menos o que eu queria trazer aqui. Então, muitas vezes nós vamos dizer: olha, a vida humana tem que ser protegida. A vida humana é sagrada desde o ventre, desde a concepção. E aí você pode ser atacado, pode ser perseguido, pode ser até mesmo achincalhado pelas pessoas por ter uma visão de crer no que a palavra de Deus ensina sobre esses temas. E como vimos no ano passado, quando estudamos sobre o criacionismo, da mesma forma. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos capacitar e defender com coragem a nossa fé. Quando nós nos voltamos para as Escrituras, como é dever de todo o cristão, para encontrar respostas a esses problemas, como o problema do debate sobre a questão do aborto, muitos declaram de forma apressada e triunfante que a Bíblia não trata diretamente da questão do aborto, mas é preciso avaliar esse tipo de afirmação, pois esse fato dificilmente indicaria que Deus não se preocupa com a questão. Na verdade, a Bíblia não se opõe diretamente ao uso de cocaína, por exemplo, ao genocídio. A Bíblia não fala sobre eutanásia ou suicídio, mas poucos defenderiam que todas ou algumas dessas práticas sejam moralmente neutras na perspectiva bíblica. É o que nos diz Walter Kaiser Jr. Então, concordando com ele, nós podemos ver que sim, essas palavras, né, que a modernidade traz para categorizar certas condutas éticas não necessariamente estarão na expressão literal, mas estão na expressão principiológica da Bíblia. A Bíblia não fala, de repente, sobre certas questões à medida em que nós não a examinamos com a lente da sua época. É por isso que estudar a Bíblia é uma tarefa de seriedade. Não é apenas uma tarefa espiritual, é uma tarefa também linguística, é uma tarefa também cultural, é uma tarefa também histórica, é uma tarefa também teológica, é uma tarefa que exige de nós capacitação. E eu digo isso para vocês como alguém que, embora jovem, venho na corrida da minha vida, na carreira da vida, a cada dia acrescentando algo a mais de aprendizado, de sabedoria, como deve ser com qualquer um crente genuíno que busca se aprofundar na palavra de Deus, não se contentando com o raso, não se contentando com pouco, mas esmerando-se em crescer e aprender mais da palavra. Então, à medida em que nós aprendemos mais da palavra, que nós nos dedicamos e nos empenhamos mais em conhecê-la, também vamos estar mais preparados para identificar os princípios que a palavra de Deus nos apresenta para uma vida correta, para uma vida digna e para defendermos os temas com propriedade, não apenas como quem segue um levante, um rumo de muitas pessoas, de uma coisa coletiva. Nós não somos, entre aspas, Maria vai com as outras. Nós somos pessoas esclarecidas que têm toda a condição de, olhando e sendo ajudados por pessoas que estudaram teologia, que se capacitaram, sermos conduzidos a compreender, a raciocinar de forma crítica sobre esses temas. A gente não precisa seguir um dogmatismo. E com isso, por que a gente tem estudo bíblico? Para que você não venha na igreja e diz assim: olha, o pastor disse que o aborto é errado à luz da palavra de Deus. E eu acredito porque ele falou. Não acredite porque eu estou falando. Acredite porque está na Bíblia.
Se está na Bíblia, acredite. Se não tiver, não importa com quanta oratória ou convencimento eu te apresente isso. Não acredite. Faça que nem os bereanos. Tenha controle do que é dito e também critérios. Porque os homens falham, mas a palavra de Deus dura para sempre. É a revelação do Senhor. Então, quando a gente olha para esse tema, a gente precisa, então, lembrar disto daí. Recapitulando o que nós vimos nas 2 semanas anteriores, meus irmãos, que eu já falei rapidamente aqui na nossa introdução, há basicamente 3 posições básicas acerca do aborto. E todas elas estão centradas em torno da questão da condição humana dos nascituros, ou da falta dela. Então, para falar de aborto, eu preciso primeiro olhar aonde que está a reflexão filosófica, existencial, sobre o feto. Porque da forma com a qual eu enxergo o valor, ou a falta de valor do feto como vida humana, então eu vou defender ou vou me colocar contrariamente à prática do aborto. Vai depender da forma como eu enxergo o feto. Então existem basicamente 3 abordagens sobre o aborto, sobre a condição do nascituro do feto. A primeira considera o feto subhumano, partindo de lá para cá. Então, quem considera o feto subhumano, considera o aborto possível em qualquer momento. Porque ele não é humano, ele não é um sujeito de direitos. Da mesma forma, quem acredita que o feto é subhumano, fundamenta o aborto na qualidade de vida. De quem? Da mãe, obviamente. Porque o feto não é humano. Então, o olhar de cuidado, de cautela com a vida, sempre é para quem é humano. Que nesse caso, se o feto não é, é só a mãe. Por outro lado, quem considera o feto como sub-humano também entende que os direitos da mãe estão sempre acima dos direitos do feto, porque é o direito da privacidade, ou seja, da administração do próprio corpo acima da vida ou da não vida que está no seu ventre. Mas, na semana retrasada, nós vimos uma via média, que também guarda os seus perigos. E que defende que o feto não é que ele seja sobre-humano. Também não vamos ser radicais. Mas assim, o feto é um humano em potencial. Ele não chega a ser humano, mas é quase. Mas para estes, o aborto ele vai ser praticável, vai ser possível em algumas hipóteses. Ele concorda com o aborto em alguns casos. Sobretudo quando essa criança gerada ali, ou essa potencial criança, no olhar desse grupo, né, da via média, ela foi fruto de um relacionamento incestuoso, ou de um relacionamento de violência sexual, ou é uma criança com malformação, também essas pessoas admitem o aborto nessas hipóteses, ou é uma criança gerada por questões, vamos dizer assim, de problemas genéticos, também essa pessoa admite a prática do aborto, e quando o nascimento da criança represente risco para a saúde da mãe, também é uma hipótese em que eles consideram aborto, porque aquela criança ou aquele nascituro não é um ser humano, é um ser humano em potencial. E finalmente, meus irmãos, o ponto que nós vamos nos focar hoje é o primeiro. Para encerrar, então, nós já vimos na semana passada, está lá no YouTube se você quiser checar depois também. Nós vamos finalizar hoje falando da visão, que é a visão da ética cristã. É o feto como plenamente humano. Para quem considera o feto plenamente humano, nunca o aborto vai ser uma opção a ser considerada. Da mesma forma, o fundamento desse não aborto em nenhuma hipótese está baseado na santidade de vida. Porque toda vida é considerada consagrada diante do Senhor. E os direitos da mãe vão ser lidos numa lógica de choque de valores. Então não se nega que a mãe tenha direitos. Todos nós temos. Pelo contrário, quando você tem no âmbito jurídico, e eu falo isso com propriedade a você, um choque de princípios ou de valores, você precisa identificar qual é mais elevado do que o outro para tomar decisões. Nesse caso, para quem considera o feto plenamente humano, se considera o direito à vida sempre acima do direito à administração
da sua privacidade, do seu corpo. E mesmo assim, eu queria dizer para você, não é desconsiderado o caso da interrupção de uma gestação, quando isso represente, aí, veja, o princípio aqui é direito à vida. Então, vão haver hipóteses onde, se a criança ela for representar, por exemplo, há casos de aborto espontâneo, a gente precisa também lembrar disso aqui, há casos onde a criança já manifestou já o falecimento intrauterino e não se pode esperar o seu nascimento, é preciso fazer um procedimento de curetagem para remoção, que já não é, né, mais uma vida ali nesse caso, porque já morreu. Então são em algumas hipóteses onde a gente precisa mais. Em todas as outras, como as já citadas até na via média, não vai ser considerado possível um aborto na visão dessa defesa do feto como plenamente humano. Além dos que radicalmente consideram que o feto não pode, em hipótese alguma, ser considerado um ser humano, portanto um sub-humano, e os que defendem uma via média, onde em alguns casos o feto será considerado humano em potencial, vamos examinar hoje a terceira leitura sobre a natureza do feto, a qual entende ser o nascituro plenamente humano. E para isso nós queremos começar falando sobre o aborto em nenhuma hipótese diante da crença de que o feto é plenamente um ser humano. Bom, essa última abordagem sustenta que o feto é plenamente humano e por esse motivo qualquer tentativa intencional de tirar a vida de um nascituro é homicídio. Essa posição é apoiada por evidências bíblicas e não bíblicas. E nesse sentido, falando então primeiro dos argumentos bíblicos, e eu vou pedir que você fique atento aí com a sua Bíblia, para nós examinarmos alguns textos, podemos ver que a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, as escrituras sagradas, nos convalidam olhar para o feto como um ser humano completo, uma vida digna de direitos, e não como uma vida em potencial ou como uma não vida, como pensam os mais radicais. Primeiro, porque se olharmos para o feto nessa seara, nesse olhar como um indivíduo plenamente humano, precisamos lembrar que na Bíblia os bebês ou os nascituros, eles são chamados de crianças. Pedi para apagar essa luz aqui, ó, e a da frente para poder ficar melhor visualizável para os nossos irmãos. Ok, melhorou um pouquinho, obrigado. Então, bebês nascituros são chamados na Bíblia de crianças, que é a mesma palavra usada em referência a crianças pequenas e infantes, portanto já nascidos. É o mesmo termo que você encontra lá em Êxodo 21, 22, que eu vou pedir para o Diego abrir para a gente. Depois atrás dele o Valdenilton vai abrir Lucas capítulo 1, 41 e 44. E do lado dele o Newton vai ler para a gente Lucas capítulo 2, versos 12 e 16. Vamos ver esse termo crianças sendo associados ao feto, associados ao nascituro, chamados da mesma forma que crianças já nascidas, portanto sem diferenciação, dentro ou fora do útero tem o mesmo valor bíblico, o mesmo valor de existência para o Senhor. Vamos lá olhar para Êxodo 21, 22. Assim diz a palavra do Senhor: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, veja, o ferimento culposo aqui no contexto aqui das leis civis que Moisés recebe do Senhor para transmitir ao povo de Israel, impunha uma penalidade para quem interrompesse a vida intrauterina. Se não tivesse valor essa vida, ela não seria albergada ou protegida por uma via, aqui no caso indenizatória. E veja que aqui, inclusive, é referido que se for causa de que aborte, além de indenizar, e esse valor indenizatório é definido pelo marido. Ele ainda podia colocar, vamos dizer assim, a cobrança dentro do dano que lhe foi causado
pela perda daquela criança. E aí, no verso 23, é importante dizer que se houver dano grave, então darás vida por vida. O que significa dizer que em alguns casos, o aborto naquele contexto, que é um aborto culposo, né? Onde numa briga, se um terceiro é atingido, que é no caso a mulher e o fruto do seu ventre, ainda poderia ser aplicada a pena de morte. Portanto, mostrando a importância, e veja que esse termo aqui usado no verso 22, quando fala do objeto da ferida, é o mesmo termo usado aí para referir-se a crianças pequenas. Lucas 1, 41 a 44, com Valdenilton. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém e me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A criança estremeceu de alegria. A gente vai ver também um outro aspecto desse estremecer aqui, que é uma questão de sensibilidade humana, já presente no nascituro dentro do ventre. Portanto, a expressão aqui não tinha uma diferenciação. Para o judeu, para o idioma hebraico, no caso aqui o grego, não havia essa diferença entre... Não tinha um termo para feto e um termo para criança. Era considerado tudo a mesma coisa. Por quê? Porque não tinha diferença também de condição humana. Era tão humana a criança já nascida quanto o feto ainda por nascer, porque ambas foram criadas pelo Senhor. Uma outra expressão também que é importante, encontramos lá em Lucas 2, 12 e 16, que o Newton vai ler para a gente. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Não, a gente já vai para o 16 depois. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então veja que aqui a criança já está nascida, mas é o mesmo termo usado lá para a criança no ventre de Isabel, João Batista, que estremece quando vê se aproximar Maria e no seu ventre o Salvador do mundo, Cristo Jesus. Um outro argumento bíblico também que nos demonstra que o feto é um ser humano pleno é o fato de que os nascituros são formados por Deus. Esse texto nós já lemos já algumas vezes nesse nosso estudo, mas você pode conferir na sua Bíblia o Salmo 139, verso 13, que vai falar do fato de Deus ter tecido a Davi como substância ainda informe no ventre da sua mãe. Então esse texto vai nos mostrar justamente essa característica formacional ou criacional de Deus. Deus forma desde os pequenos detalhes, desde a origem, desde o princípio da concepção, da formação de um indivíduo, de uma vida, ali no ventre materno, com a união dos gametas masculino e feminino, gerando um embrião que vai se tornar ali com o desenvolvimento gradativo, a ter o desenvolvimento para o seu nascimento ao longo de 9 meses. Então, são formados por Deus. A condição humana já é assegurada por quem criou o humano, que é o Senhor. A mesma forma com que Deus se manifesta para ter criado Adão e Eva é transmitida nas suas gerações posteriores, como está lá em Gênesis 1:27, Gênesis 2:7, quando mostra que do pó da terra criou o Senhor a Adão e da costela dele cria a sua esposa, a sua auxiliadora, a mulher, Eva. Embora numa circunstância um pouco específica em relação a ter usado o Senhor, já falamos isso no ano passado, né, do Bará e Assá, o ato criacional de Deus de criar algo do nada e algo de algo que ele já tinha criado. Então ele cria o homem de algo que ele já tinha criado, porém lhe dá o fôlego de vida, soprando em suas narinas o Espírito. Então, nesse contexto, ele
é um misto. O ser humano é tanto Bará, uma criação do nada, por conta do espírito, e Assá, uma criação de algo que já existia, que é o barro. Então, veja que essa relação do Criador com a criatura, ela não se diferencia quando olhamos para o Salmo 139 e vemos Deus cuidando dos detalhes, moldando, entretecendo aquela substância ainda informe para que se tornasse vida posteriormente. Então, nascituras são formadas por Deus. Esse fundamento bíblico nos dá a total consistência para defendermos o feto como um ser humano total, um ser humano pleno. Terceiro, a vida de um nascituro está protegida tal qual de um adulto. Já lemos até o texto aqui de Êxodo 21, que fala sobre isso. Poderia ser penalizado pela morte aquele que causasse aborto por brigar com alguém ou por circunstâncias alheias à sua vontade, quiçá quando fosse a circunstância dolosa, aí mesmo que ia pagar com a sua vida, se causasse um aborto ali no contexto do Código Civil mosaico. Então, a vida de um nascituro era protegida na mesma medida que uma vida de um adulto, de uma criança ou de um idoso. Quarto, Cristo era humano, o Deus homem, e a partir do momento em que ele havia sido concebido no ventre de Maria. Esse texto de Lucas 1, 26, 27 e 31 nos mostra isso. A gente já até leu aqui também, mas quando você observa, veja comigo na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versos 26 e 27. 26 vai dizer assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E ainda o verso de número 31 vai dizer: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, a concepção aqui já é um ato milagroso, já é um ato revestido pelos propósitos de Deus. E Cristo, nascendo como um de nós, como era parte do propósito redentor, para que tomasse a culpa que era nossa e fosse a oferta perfeita pelo pecado, dessa forma também nos configura a validade e a importância, a relevância da vida intrauterina, em nada menos importante que a vida daqueles que já nasceram. O nascituro, portanto, no olhar da própria natureza de Cristo, é objeto da cautela, do anúncio, da profecia, da concepção espiritualmente relevante para o cumprimento dos propósitos do Senhor na salvação dos eleitos. Então, Cristo também nos mostra com o seu próprio nascimento esse argumento para defendermos o feto como um ser humano pleno. Em quinto lugar, a imagem de Deus inclui a percepção do gênero masculino e feminino, ou dos sexos feminino e masculino e vice-versa. Não é só o homem que é criado à imagem de Deus. A palavra nos diz em Gênesis 1, 27 que o Senhor criou macho e fêmea, homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança, o que é um privilégio dado ao homem e à mulher, com expressões complementares, seja albergando papéis diferentes, mas nem por isso inferiores ou superiores entre si, com autoridade, também com auxílio e da mesma forma liderança e segmento de missão que nos apresenta o Senhor desde o princípio, na primeira família criada. Nesse contexto, você pode observar, olhando para a genética, que a definição do sexo masculino ou feminino é feito na vida intrauterina. É um fato genético definido na concepção e não fora dela, como tentam defender, por exemplo, os adeptos da ideologia queer, falando de uma desconstrução da sexualidade. Quando a gente olha para o contexto da formação da sexualidade do homem e da mulher, está vinculado também com os propósitos para os quais Deus estabeleceu este homem e esta mulher, e isto na vida intrauterina. Então ali já é
mostrada a importância do nascituro. O nascituro não é um perdido ali, não tem importância nenhuma. Tem justamente por esse fato de ele ali já ter a definição também do seu gênero, no contexto, como vemos aí na genética e também na formação do primeiro homem e da primeira mulher. Em sexto lugar, vemos que crianças nasceturas possuem características pessoais. Nós vimos aqui da alegria em João Batista no ventre de Isabel, estremecendo ao se alegrar vendo a aproximação do Cristo ali no ventre da sua prima Maria. E vemos aqui também no Salmo 51, verso 5, veja comigo, vou pedir um apoio aí para o nosso querido Jonathan ler para a gente, por favor. Salmo capítulo de número 51, verso número 5. O que nos diz aí o texto da palavra de Deus? É 51:5, né? 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então veja, a condição de depravação espiritual aqui, ela já é presente na concepção. Em pecado me concebeu minha mãe, não foi me deu a luz. Então o pecado nos acompanha como uma herança adâmica. Essa é a crença reformada calvinista que nós cremos, e porque é bíblica. E aqui nos mostra o salmista Davi apresentando a condição do nascimento para representação desta realidade de pecado. Portanto, uma expressão que é tipicamente humana, o erro, o pecado, presente desde a concepção por uma herança existencial, uma herança concernente à realidade do homem. Por outro lado, quando nós olhamos então a questão da alegria do nascituro João Batista, ainda no ventre de sua mãe, também são traços distintivos de um ser humano. Mais um argumento para vermos que sim, o feto é plenamente um ser humano, à medida em que tem alegria, tem também pecado por herança, aspectos próprios de um indivíduo, embora ainda não tenha nascido. Outro aspecto bíblico que podemos usar aqui também para vermos, pronomes pessoais são usados pelo Senhor na sua interlocução com nascituros ao longo da Bíblia para descrevê-los, portanto, colocando-os em posição de igualdade com o indivíduo, não em posição de distinção ou de menor importância. Vamos ver o que nos mostra Jeremias 1, verso número 5, com o Felipe Orlando, e depois o Fábio Neves vai ler para a gente Mateus 1, 20 e 21. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Eu te conheci, eu te constituí. Expressões próprias de Deus falando com uma pessoa. Deus não está falando com uma coisa, ou com uma gosma, ou com qualquer outro ser que não seja um ser humano. Eu te conheci, eu te constituí. Expressões ligadas a uma pessoa. Deus falando com alguém, não com algo. Deus não constitui coisas, Deus constitui pessoas. Deus não escolhe coisas, Deus escolhe pessoas e as chama e as vocaciona. Então essa expressão que vemos aqui muito clara no texto do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, mas também no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20 e 21, lá com o nosso irmão Fábio Neves. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então vejam, ele, aqui o pronome no verso 21 que ele fala, ele salvará. Quem salvará? Aquele que já está gerado, já está concebido no ventre materno em Maria.
Ele não se tornará depois. Ele não diz, ele se tornará o Salvador, não. Ela dará a luz e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará. É ele. Ele quem? Aquele ser ali, humano. Plenamente humano. Um outro argumento bíblico que podemos usar também é que afirma-se que nascituros são conhecidos de forma íntima e pessoal pelo Senhor. No Salmo 139, novamente, a gente vai ver lá no final uma expressão interessante a respeito desse belíssimo registro da poesia sagrada no Salmo. Davi vai dizer no verso 15 e 16: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Portanto, Deus olha de forma íntima, de forma pessoal para o nascituro. Não o desconsidere em sua importância e em sua plenitude humana. Da mesma forma no texto que vimos lá, referindo-se o Senhor para o profeta Jeremias, quando ele ainda nem sequer tinha nascido. E por fim, também vemos a Bíblia apresentar os nascituros como sendo chamados por Deus antes mesmo de nascerem. O Senhor não esperava que nascessem. Em alguns contextos, sim, mas em muitas ocasiões o Senhor chamava aqueles que iriam ser usados pelo seu poder, pela sua intervenção na história, antes mesmo de nascerem. Vamos ver o texto aí em Gênesis 25, 22 e 23, com o presbítero Santos. E ao seu lado, o presbítero Oswaldo vai ler Juízes, capítulo 13, versos 2 a 7. Depois, mais à sua frente aqui, a irmã Maria José. Está podendo ler aí, Mazé? Mazé vai ler para a gente Isaías 49, 1 e 5. Não é de 1 a 5, é 1 e 5. E aqui o César vai ler para a gente Gálatas 1, verso 15. O Senhor escolhe antes de nascer, o que revela a condição humana daqueles que já estão gerados no ventre. Vamos ver primeiro Gênesis 25, 22 a 23. Gênesis 25, 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dos povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Em Romanos 9, Paulo vai aplicar isso aqui, como mostrando que Deus ele não deve contas a nós de quem ele escolhe e quem deixa de escolher. Pois diz que Deus escolheu a Jacó e decidiu aborrecer a Esaú. Então, o Senhor escolheu a descendência daquele que viria a ser o pai das 12 tribos, Jacó, antes de ele nascer. Está aqui na consulta que, nesse contexto ali, até dessa contenda entre os gêmeos, havia no ventre de sua mãe Rebeca. Vamos ver também com o presbítero Oswaldo o texto lá de Juízes, capítulo 13, versos de 2 a 7. Assim diz a palavra. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse:
Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Falando ele aqui então de Sansão, escolhido pelo Senhor no ventre, ainda melhor, antes ainda de ser ele ali concebido. O Senhor está anunciando o que haveria de acontecer, já demonstrando a sua escolha como um fato precedente na questão da concepção da vida. Depois vamos ver como é Isaías 49, versos 1 e 5. Pode ler. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Fez menção do meu nome. Fez minha boca uma espada aguda. Depois passa para o verso 5 já. Na sombra de sua mão me escondeu. Fez-me com flecha polida e me guardou na sua aljava. Qual é o outro, pastor? O verso 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. O meu Deus é a minha salvação. Essa que é uma expressão messiânica aqui, falando do servo do Senhor, obviamente referindo-se a Cristo como aquele que haveria de reunir a Israel. Ele mostra aqui que a consagração do Messias também estava desde o contexto da sua concepção. E depois em Gálatas 1,15, agora já falando de Paulo, vamos ver com o irmão César Damasceno. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, Paulo também se considerava escolhido, como aqui nas palavras inspiradas registradas em Gálatas 1,15, antes de nascer. O nascimento, como já vimos aqui nas semanas anteriores, na oposição, nos pontos de refutar o pensamento de que o feto seria um ser humano só em potencial ou um ser humano, ou um sub-humano, esses pensamentos desconsideram que a vida não começa no nascimento, ela começa na concepção. Esses são alguns argumentos bíblicos, meus irmãos, mas não é apenas olhando para a palavra, embora ela já nos seja plena e suficiente para entendermos esse tema e reconhecermos o valor da vida do nascituro como um ser humano pleno, podemos olhar ainda para alguns argumentos extra-bíblicos, alguns argumentos que também convalidam no olhar da ciência, da ética e do olhar social sobre o desenvolvimento da vida humana, de que também o feto é e precisa ser considerado um ser humano pleno. Vamos ver, por exemplo, alguns argumentos como da evidência extra-bíblica de que a vida antes do nascimento é plenamente humana, por ser dividida em duas principais categorias, a categoria científica e a categoria social. Olhando para as evidências científicas acerca da humanidade do nascituro, podemos discutir sobre a fetologia e os meses da gestação. A fetologia, o estudo do feto, da sua natureza, trouxe muitos fatos impressionantes na modernidade a respeito dessa condição de vida do nascituro. Uma minúscula pessoa, um indivíduo com interações orgânicas, sanguíneas, circulatórias e celulares muito complexas. Inclusive, o que desperta num tema que a gente vai tratar mais à frente, ainda no nosso estudo sobre ética cristã, no tocante à questão dos estudos de células-tronco. Existem células que são produzidas somente nesta fase da vida do indivíduo, quando ele está ainda prestes a nascer, mas ainda não nasceu, mas não deixa nem por isso de ser um indivíduo. Então, olhando para a fetologia, nós poderíamos ver aos meses da gestação um desenvolvimento completo. Veja só comigo, de maneira resumida. No primeiro mês, quando ainda, olhando lá para o Salmo 139, a substância no ventre ainda é informe, ainda é imperceptível, aquela primeira, quando ninguém faz
ultrassonografia com 1 mês, né, de gestação. Mas se fizesse, ia haver um pontinho. Uma coisa minúscula. Mas ali, acredite, todas as características humanas são formadas no primeiro mês. Já estão presentes. A nidação, o momento em que o óvulo se cola na parede do útero e se implanta ou se aninha no útero da sua mãe, depois de 1 semana, você já consegue ver o músculo cardíaco pulsando. Naquela coisa ali que, se você olhar sem perceber os detalhes, você não consegue distinguir. Mas já tem um coração pulsando. 1 semana de vida. Em 3 semanas, já tem cabeça, braços e pernas já começam a aparecer. 3 semanas. No primeiro mês, você já tem um indivíduo com todas as características humanas. No segundo mês, as ondas cerebrais já são detectadas entre 40 e 42 dias. Os narizes aparecem, os olhos começam a tomar forma, os dedos vão se formando, o coração bate a cada vez mais rápido, o sangue sendo bombeado dentro do próprio tipo sanguíneo, que, lembro a você, é diferente da mãe. E flui pelo seu corpinho. O esqueleto vai se moldando e desenvolvendo. Sensível ele já ao toque dos lábios e já apresenta reflexos. E todos os sistemas corporais estão presentes em funcionamento. E isso com 2 meses. Com 3 meses, o feto já engole, o feto já faz caretas e o feto já nada ao redor da bolsa amniótica, também chamada de placenta. Segura com as mãos, movimenta a sua língua, consegue chupar o dedo e pode até sentir dor. Isso entre 8 e 13 semanas. 3 meses e ele já tem todas essas expressões. No 4º mês, todas as características humanas ainda estão mais visíveis. O peso aumenta 6 vezes o do início. Pode chegar a pesar metade do peso que vai ter já quando vai nascer. Cresce até atingir 20 a 25 centímetros de comprimento e já consegue ouvir a voz da sua mãe. Estou falando aqui do 4º mês. No 5º mês, a sua pele já se apresenta com maior consistência. Os cabelos e as unhas vão se desenvolvendo. Ele já sonha. Isso quem está falando não é o pastor Gabriel. São os estudos sobre a fetologia. Estudos genéticos, estudos intrauterinos. O feto, com 5 meses, já sonha. Ele pode chorar. Ele pode viver fora do ventre. Em condições guiadas, obviamente, por isso a incubadora. Ele está a meio caminho da data marcada para o seu nascimento. E eu não vou nem falar do 6º, 7º e 8º, porque aí é só engordar. No 5º mês, a criança já sonha. E há quem defenda que não é um ser humano. Há quem defenda que não merece ser considerado um ser humano. Essas características tornam a identidade dos embriões humanos inconfundíveis com qualquer outra espécie. Embriões humanos não são pedras, não são minerais, não são plantas, não são vegetais e também não são animais quaisquer. São humanos, plenamente humanos. Mas além do argumento fetológico ou argumento científico, nós poderíamos também usar o argumento social. Microfone lá para o presbítero Oswaldo que vai fazer um comentário. Mas veja comigo. O pai é humano, a mãe é humana, e por que o feto não seria? Ninguém contesta que os embriões humanos possuem pais humanos. Por que então se argumentaria que o embrião humano não é humano? Nenhum biólogo tem qualquer dificuldade de identificar que um porco nascitura, ou seja, no ventre da porca, é um porco. Ou que um cavalo nascituro no ventre da égua é um cavalo. Por que consideramos então um ser humano nascituro como uma coisa e não um ser humano? Pode falar, presbítero Oswaldo. Ainda na questão científica, temos a genética também, né?
se a gente pegar um feto, mesmo que seja de uma semana, mesmo que seja de um dia já formado, e os geneticistas fizerem um estudo genético, vai determinar quem é pai e quem é a mãe daquele feto. Não tem como escapar. E um comentário, né, se permitirmos que essa ainda informe, evolua e vai nascer, não vai nascer um cavalo, vai nascer um ser humano. Então, claro que é um ser humano. Bom, além disso, a vida, ela nunca para, ela nunca é interrompida. A vida, ela é um ciclo. E olhando para o contexto da formação da vida, nós podemos ver que o feto, olhando com uma perspectiva social, ele é plenamente um ser humano porque a vida ela está estabelecida nas gerações. Portanto, nunca sendo interrompida, mas passada de pais para filhos. Por outro lado, podemos ver também que as doenças já podem hoje ser diagnosticadas desde a vida intrauterina. Problemas de malformação, problemas congênitos, doenças crônicas, todas elas podem ser identificadas já no ventre materno, como a própria diabetes, como a própria possibilidade de desenvolvimento de câncer e tantas outras formas de hoje, pela medicina moderna, se proteger então essa vida. E por que se protegeria se não fosse plenamente humano? Se busca descobrir isso porque é plenamente humano. E finalmente, podemos ver também que os mesmos argumentos usados a favor do aborto, aplicando uma desumanidade ao feto, são os mesmos que poderiam ser utilizados no tocante à eutanásia e ao infanticídio, que nós vamos também estudar aqui. Então, se crianças nascituras pudessem ser mortas pelo simples fato de não serem considerados totalmente humanos, por questão de malformação genética, ou por questão de pobreza, ou por questão de falta de desejo dos pais, que veja, são argumentos que os que defendem o aborto vão utilizar para dizer, não, eu vou abortar porque eu sou muito pobre, eu não tenho condição de dar uma dignidade para essa criança, ou eu vou abortar porque eu não tenho vontade de ter filhos. E por que gerou então? Agora tem que ter. Agora, nessa questão da privacidade, quando ela se coloca acima ou supera o direito à vida, você encontra esses problemas. Então, no mesmo princípio, você poderia se livrar de idosos também, que não prestam mais nenhuma utilidade para a sociedade, ou de pessoas com deficiência, porque por má formação, da mesma forma como um nascituro pode ser descartado, poderia ser também um idoso, e dessa forma a gente colocaria em pé de descarte ou de homicídio a questão também do aborto. E desde o início da nossa civilização, o aborto tem sido declarado moralmente errado, ilícito por muitas sociedades, inclusive muitas delas não cristãs, como a gente mencionou aqui no início do nosso estudo. Por exemplo, o Código de Hammurabi, redigido no século XVIII a.C., por uma comunidade que ali não tinha nenhum tipo de correlação com o cristianismo, registrava uma punição a ser aplicada a casos de aborto, mesmo quando fosse causado de forma não intencional. Nessa mesma esteira vai a lei mosaica. Depois você vai ver Tiglat-Pileser na Assíria, século XII a.C., que punia mulheres que provocavam aborto em si mesmas, não eram cristãos. O médico grego Hipócrates, que eu aqui já citei também, lá no século IV e V a.C., se opôs ao aborto no juramento, que era até certo ponto utilizado pelos profissionais graduados em medicina, como um voto, um juramento de defender a vida, dizendo: eu não darei uma droga mortal a ninguém, mesmo se for solicitado, nem farei tipo de sugestão nesse sentido. De mesmo modo, não darei a uma mulher remédio abortivo. Sêneca, século I depois de Cristo, cujos compatriotas estoicos na filosofia grega antiga permitiam o aborto, eram então contrários. Sêneca defendia e louvava a sua mãe por não tê-lo abortado. Agostinho, no período escolástico, Tomás de Aquino, Calvino, todos considerando o aborto como uma prática
equivocada, moralmente desprezada pelo Senhor. A lei comum inglesa, por exemplo, atribuía penas para o ato de tirar a vida por meio do aborto, do mesmo modo como a lei americana fazia nos primórdios. Então, olhando para o argumento social, também vemos a clara evidenciação de que a vida humana intrauterina ou do nascituro é plenamente digna da nossa proteção, digna do direito e também para ser considerado um ser humano completo. E, finalmente, há um argumento pragmático contra o aborto. Para aqueles que não conseguem aceitar os argumentos bíblicos, metafísicos, filosóficos ou científicos contra o aborto, há ainda o argumento pragmático, que também mostra o indivíduo nascituro como um ser humano pleno. Primeiro, porque o valor econômico de cada indivíduo é equivalente a 100 milhões de dólares a mais do que o período de vida de uma pessoa. O dinheiro desses indivíduos poderia ser usado para sustento, em muitos casos, para desenvolvimento da economia. E segundo, porque o período da geração baby boomer, aí após legislações abortistas, além do aumento da população de crianças, houve também o crescimento da quantidade econômica ou de dinheiro circulando no mundo atual. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se conseguiu instituir e financiar programas de segurança social, cuja finalidade é, inclusive, ajudar o número de pessoas vai concorrer para que esses índices sejam possíveis para o sustento da civilização de uma forma muito pragmática, ou seja, custa mais interromper do que manter a vida que irá nascer. E podemos, meus irmãos, para encerrarmos, fazer uma resposta muito clara, muito concisa às críticas apresentadas à abordagem do feto como um ser humano pleno. Primeiro, muito se diz, e se a vida da mãe estiver ameaçada? Graças aos avanços da medicina moderna, se tornou raro iniciar um procedimento drástico para o aborto, para salvar a vida da mãe, sem que existam outras alternativas. Praticamente é nula essa possibilidade. Eu disse praticamente. Existem sim circunstâncias onde a medicina vai recomendar isto, onde não há realmente outra circunstância a ser considerada. E ainda assim, há mães que decidiram, como o próprio caso do pastor Hernandes Dias Lopes, conta uma história de vida muito bonita, onde a sua mãe recebeu do médico uma sentença, na época onde a medicina era muito ainda precária, e ele morava numa família humilde, pobre, no interior lá do estado do Espírito Santo. E nesse contexto, a mãe decidiu num voto com o Senhor de que ela não interromperia a gravidez, embora os médicos teriam dito que se ela não interrompesse a gravidez, ela poderia morrer. E ela decidiu fazer prova do Senhor. E finalmente fazendo um voto com ele de que se preservasse ele a vida da criança, ela o consagraria para ser um ministro do Evangelho. E o resto é história. Nasceu o pastor Hernandes Dias Lopes, é um grande homem de Deus, usado pelo Senhor para proclamar o reino de Deus e pregar o Evangelho com muita fidelidade. Ele poderia ter sido um aborto, mas não foi, pela providência do Senhor. Então, a ameaça da vida da mãe é uma questão que não pode ser alegada genericamente, porque, como eu disse, a medicina hoje apresenta inúmeras alternativas menos invasivas de tratamentos, medicação. Eu mesmo fui um que contei com a providência do Senhor com medicação, porque a minha mãe, tanto na minha gestação quanto na minha irmã, teve descolamento de placenta. Poderíamos ter, ela já tinha perdido um aborto não intencional, mas espontâneo, né? Um filho antes de mim. Então eu precisava tomar uma injeção todo mês, não podia se assustar muito, tinha que ser tratada ali a pão de ló. Mas, pela graça do Senhor, não foram precisos outros métodos, e por isso eu estou aqui também. Metade de todas as concepções resulta em abortos espontâneos. O que significa isso? Certas objeções dizem que se um óvulo fertilizado é um ser humano, então metade dos seres humanos são mortos de modo espontâneo, pois nunca alcançaram o útero para se desenvolverem. Mas essa não é uma base legítima para defendermos
o aborto. À medida em que a questão da distinção da morte espontânea para a morte intencional é totalmente clara ao nos mostrar o que é homicídio e o que é casualidade. Então, o embrião que não se colou na parede do útero e não virou uma gestação, isso não é um aborto. Não foi, nem chegou a ser concebido. Agora, quando você tem a consequência da retirada de um feto da sua condição intrauterina, aí a gente está falando, na verdade, de crime, de homicídio, ou aborto, então, intencional. Outra crítica que se faz: os óvulos fertilizados são humanos e devemos tentar salvá-los. Argumenta-se que nós somos obrigados a tentar salvar, então, se defendemos a vida, a qualquer óvulo, então, fecundado, até mesmo os que são frutos de abortos espontâneos. Mas, se fizéssemos isso, teríamos que enfrentar problemas com superpopulação, morte por negligência médica e fome. E, em resposta a esse argumento, poderíamos falar de vários pontos, mas principalmente de um: é que não existe dever moral não qualificado quando se trata de interferir na morte natural. A proteção da vida é uma obrigação moral do homem e, portanto, voltada a não fazermos distinção da qualidade de vida fora ou dentro do útero. Da mesma forma, quando se fala sobre a questão dos gêmeos, diz-se que gêmeos idênticos procedem de um óvulo fertilizado, que não se divide até depois da concepção. Então, alguns argumentam que a vida humana não poderia ser iniciada na concepção, porque senão só um dos gêmeos seria vida, o outro não seria, foi um embrião só. E também um outro argumento ignorante, porque o óvulo original era 100% humano e tinha 46 cromossomos. E no momento que ele se divide, cada gêmeo possui 100% de humanidade no seu próprio desenvolvimento como nascituro. Óvulos que não possuem 46 cromossomos, aí a gente está falando de anomalia genética, também não convalida uma defesa do aborto. A diferença entre ser humano e ser pessoa, já falamos sobre isso aqui, sobre características de personalidade. Isso vai ser adquirido na convivência e na socialização, mas nem por isso significa que aquele feto, que ainda não tem uma personalidade impressa, que ele é menos humano do que alguém que já nasceu. E o argumento da qualidade de vida, da mesma forma, voltando-se aqui para a defesa, vamos dizer assim, da viabilidade, também não procede, à medida em que as pessoas favoráveis ao aborto, que vão argumentar que uma criança com má formação ou com deficiência não precisa sofrer, na verdade estão tentando impor o fim da vida quando não tem essa autoridade para fazê-lo. Quem garante para nós temos exemplos aos montes de pessoas com deficiência que são notáveis na história humana. São grandes cientistas, professores, são grandes artistas, são grandes cristãos. E nem por isso deixaram de ser seres humanos. Identificou a deficiência e está fazendo que nem um espartano, jogando num poço lá aqueles que não vão servir para aquela utilidade meio enclausurada da vivência grega em Esparta, que era para guerra ou para procriação. Se não serve para isso, não serve para nada. Olha só, nós não estamos mais vivendo nessa condição. O desenvolvimento cerebral, o argumento do desenvolvimento cerebral, como nós já vimos aqui também, ele não pode ser utilizado para defender o aborto. Mas ainda não tem interações nervosas no seu cérebro. Isso aqui a gente já viu, no segundo mês já tem. E mesmo assim, isso também não quer dizer muita coisa no tocante a reconhecer o início da vida. Nunca se vinculou ao início da vida a questão da consciência. Já falamos aqui que uma pessoa inconsciente, sem interações nervosas típicas, ele não vai ser considerado menos humano. Alguém foi lá e desligou os aparelhos do Michael Schumacher porque ele estava inconsciente numa UTI. Então ele não deixa de ser humano por causa disso. E finalmente, sobre a falta de viabilidade e o gradualismo, ou o argumento de que o feto carece de aparência humana. Todos esses são argumentos que não devem ser considerados também da mesma forma. Meus irmãos, quando a gente olha para o Salmo 139, nós olhamos exatamente essa expressão da vida como importante aos olhos de Deus. E não devemos esquecer disso jamais. O Senhor olha para a substância informe, o Senhor olha
para a substância sendo formada. Ele olha para o ventre materno, ele observa, porque se relaciona. O nosso Deus é um Deus que, além de transcendente no contexto da sua grandeza e majestade, é um Deus imanente, porque se relaciona com os seus. O debate acerca do aborto põe em foco toda a questão da santidade da vida humana. Tanto as escrituras quanto a ciência apoiam a perspectiva de que uma vida individual humana se inicia na concepção. E tanto a revelação geral, isto é, a criação, como também a revelação especial, que são as escrituras, declaram que é errado matar a vida humana inocente. Além disso, o mesmo argumento utilizado para justificar um aborto também pode ser utilizado para justificar o infanticídio e a eutanásia. Todas as razões apresentadas como justificativas para o aborto violam a santidade da vida humana. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a visão da eutanásia à luz da ética cristã. Então, não perca, esteja conosco ou acompanhe no nosso YouTube nossa série de estudos sobre a ética cristã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Vamos ficar de pé para fazermos uma oração de encerramento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nos deu de estarmos aqui juntos para aprender com seriedade a respeito da palavra